pessoal, saudações ao luz. Saudações ao luz. Então nós estamos mais uma vez com a palestra mensal, desta vez, a primeira palestra do ano de 2022. E nós estamos aqui então para trazer para vocês o tema da palestra deste mês de janeiro, que é Impulsos de Curas Espirituais em 2022. O Armagedon pessoal se apresentará. E o que esse tema, Maria, Armagedon pessoal, quer trazer para todos nós? Bom, para quem acompanha as orientações astrológicas semanais, nos domingos às 13 horas, já pelo menos tem uns 6 meses que as hierarquias têm nos orientado para nós estarmos atentos aos nossos processos psíquicos, a nossa mente, o que chega de pensamentos, o que chega de comportamentos, o que chega de sentimentos, né, que são desequilibrados. Então, isso se chama Armagedon. Armagedon é uma luta interna, é uma luta que todos nós estamos passando, é uma luta do bem e do mal dentro de nós. O bem é as nossas energias positivas que todos nós temos, né? As nossas qualidades da alma que todos nós temos, que faz parte da centelha divina que todos temos. E o lado negativo, o lado sombrio, que todos temos aqui para curar, são todas as experiências negativas que nós vivemos ao longo de muitas vidas, é o acúmulo de personalidades nossas, de padrões nossos, de comportamentos nossos, que serão mais intensamente mexidos para que a gente possa fazer uma cura em relação a o que temos de negativo dentro de nós, e este negativo, então, ele prejudica consideravelmente uma evolução espiritual com as hierarquias, tá? Então, o Armagedon é isso, é a luta nossa conosco mesmo, é a nossa luta interna, é a luta para ver qual será a energia que vai prevalecer em nós. Vai prevalecer a luz ou vai prevalecer a escuridão, né? Então é um período de bastante introspecção, de bastante purificação, para que nós possamos entrar em um ciclo de vida, né, mais equilibrado e mais harmonioso. A gente viu, né, recentemente, nós passamos, hoje é dia 6 de janeiro, nós passamos então por esse processo de Natal, Ano Novo, né, e uma das coisas que foi solicitado pelas hierarquias foi que nós ficássemos bastante em reclusão, bastante em silêncio, bastante em oração nesse período, tanto é que a gente não gravou nenhuma palestra, nada, né? Foram gravadas apenas duas meditações, né? Ou apenas não, foram gravadas duas meditações, né? E uma mensagem de final de ano. Nós ficamos bastante em reclusão, tá? Bom, e nesse sentido, então, o que nós sentimos bastante, né? Sentimos bastante da energia do inconsciente coletivo, ou seja, do psiquismo da humanidade, que infelizmente boa parte da humanidade ela está extremamente envolvida com as forças do mal, né? Existe uma psicoesfera, existe uma energia mental, emocional, que a gente sente, né, das pessoas, de um mal que não dorme, tá? É um mal que não dorme.
é uma força involutiva, é uma maldade, é uma negatividade, é uma perturbação que não dorme. E ele está à espreita, minuto a minuto, segundo a segundo, aguardando que uma porta, ou uma porta não, mas uma fresta se abra nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, se nós escolhermos um caminho negativo, se nós escolhermos o lado sombrio, o lado da nossa atitude, do nosso comportamento, do nosso psiquismo negativo, tá? Então, o que deu para sentir nesses últimos dias foi isso, com bastante intensidade. O mal não dorme, né? As forças involutivas, elas estão grudadas, né, com todos aqui na Terra, né, esperando apenas um segundinho, né, para a pessoa dar uma brechinha, nem que seja a mínima possível, para que eles possam entrar e gerar então um processo de perdição na mente e nos comportamentos das pessoas. Porque o que se observa é que nós passamos um ano, né, de 2020, um ano bastante delicado, esses processos de pandemia e tudo mais. 2021. 2021. Isso, 2021. E nós já estamos vindo desde 2020 com bastante desafios de cura, né? Bastantes. 2020, 2021 foram anos fortes. E houve toda essa questão da pandemia. Para quem acompanha o nosso canal, vocês sabem o que é a pandemia, né? A gente já deu a nossa opinião, não é nossa opinião, a gente já deu as instruções que as hierarquias nos passaram. Então, a pandemia é um holocausto, a pandemia é um vírus criado em laboratório, sim, para que haja a disseminação das almas aqui desse mundo, porque nós estamos vivendo num período de Armagedon, um período do apocalipse aqui na Terra, né? Então, sim, foram 2 anos aqui, 2020 e 2021, bastante intensos, tá? E o que se percebe, né, então ali nessa virada de ano que teve, né, como eu disse, a sensação que a gente teve é que as pessoas não entenderam nada, o que significou a pandemia. Elas não perceberam absolutamente nada no sentido da destruição que está sendo gerada neste planeta. Elas não se deram conta e elas reativaram muitos pactos com muitas forças do mal neste mundo, tá? Então, nós ainda vamos ter um grande período, aí, um ciclo, né, pelo menos de 7 anos, né, de cura intensa, porque ainda nós teremos processos físicos, geológicos, né, ainda fortes chegando, né, na Terra, e isso pode vir a despertar, né, um grupo de almas que ela não se deu conta das coisas ainda, mas ela também não está vibrando na energia da perdição, sabe? É aquelas almas que estão no meio do caminho. Então, esse período aqui, ele de agosto de 2022, né? Que é o ano do ciclo de cura espiritual que a hierarquia atua, tá? Que no próximo mês nós vamos falar na parte 2 dos impulsos de curas espirituais em 2022. Na parte 2 nós vamos falar mais intensamente sobre o ciclo de cura que as hierarquias também têm planejado, que é muito similar a esse, tá? Que nós vamos falar agora. Então se percebe que existe sim um grupo de almas que ela não quer reproduzir esse sistema, mas eles também não sabem o caminho, não sabem por onde andar, eles não querem mais viver esse estilo de vida que a gente tem aí, né?
essa vida totalmente desregrada e desalinhada. Mas também eles não estão encontrando muito respostas, não estão encontrando muito caminhos de como é que eu me direciono, me reconduzo aqui neste mundo. Então, essa última etapa de cura na Terra, ela é uma etapa, esse ciclo, né, de 8 de 8 de 2021, né, ele entra nesse nível aí. E é ali que é um nível no sentido das pessoas olharem realmente para elas, tá? Elas vão ter que parar de olhar para os outros. Elas vão ter que olhar intensamente para elas, tá? Bom, e o outro ponto do que significa também um Armagedon, então já falamos, né? É o lado negro nosso que vai vir à tona, as nossas personalidades, as mais sombrias de todos, né? E um outro processo, e qual é a origem, na verdade, disso, né? A origem. Então, no ano de 2017, vocês já sabem, quem já acompanha os nossos trabalhos já há mais tempo sabe, nós já estamos falando há anos sobre isso. Então, o ano de 2017 iniciou o período de 36 anos de regência da energia de cura com Saturno, tá? Com o sistema planetário Saturno. Saturno, ele é um dos planetas mais rigorosos no sentido das curas, tá? Ele é conhecido como o Senhor do Karma. Então, são muitos anciões do Conselho Kármico que estão sob a regência desse planeta e eles estão olhando, né, para a evolução do planeta, a evolução de cada ser humano que aqui está, tá? E no ano de 2017, então, iniciou-se um ciclo de 36 anos de cura, tá? E a hierarquia, ela vai trabalhar linhas de tempo, ela vai trabalhar curas espirituais, desde o período de Moisés e o período de Jesus, quando Jesus esteve na Terra um pouco antes e depois depois do desencarne dele da cruz, né? E o período então que vem vindo até o presente momento aí, tá? Então é uma unificação, né, desses dois tempos que vai acontecer de curas. A hierarquia está abrindo essas duas grandes realidades temporais na Terra, as realidades paralelas. Toda a história da Terra, desde Moisés até o presente momento, está sendo aberta pela hierarquia, tá? Então, é um processo bastante delicado, nós já estamos vendo isso há muito tempo, a gente tem visto essas questões. Então, nós estamos lidando com coisas muito graves, tá? Nós estamos lidando, a humanidade, ela está presa com os falsos deuses, principalmente do Antigo Egito, a energia de Moisés, né? Moisés foi o grande libertador do povo hebreu, do povo que foi escravizado pelos faraós, né? Os faraós, a incidência espiritual deles é da energia dos Anunnakis. Os Anunnakis são seres extraterrestres que estão na Terra com o único objetivo de escravizar e destruir o planeta, tá? Eles têm uma energia de perversidade incalculável, tá? E junto com eles, então, existem vários seres extraterrestres que estão na Terra, né, formando várias ordens energéticas, espirituais, né, como a Ordem do Dragão Negro, a questão dos Illuminatis, né, enfim, várias seitas, vários grupos, várias organizações, né, várias instituições foram lançadas nessas últimas eras de existência desses seres extraterrestres na Terra, né?
que são extremamente negativados. Eles estão aqui com o único objetivo realmente é de escravizar a humanidade. E nesse processo de escravização, então, também existem uma situação extremamente grave que toda a humanidade vive. Nós já estamos falando há muito tempo também, que a humanidade foi submetida a muitos pactos com estas forças, pactos com esses falsos deuses. Esses pactos, eles lidam com forças espirituais do submundo, forças espirituais de alta magia negra, coisas muito graves que controlam a mente e controlam a alma da humanidade, tá? Então, é um trabalho delicado, é um trabalho que exige de quem busca um tipo de cura nesse nível, exige de nós realmente uma persistência incalculável, uma determinação muito grande, uma humildade muito grande, porque muitos momentos de cura, os impulsos de cura que nós vamos receber, as reações que nós vamos ter, serão reações fortes, serão reações que gerarão dores físicas, perturbações mentais, né? Então, perturbações emocionais, certo? Porque a estrutura de vida que nós temos hoje aqui na superfície do planeta Terra, ela é uma estrutura de vida destruidora, tá? Tudo, absolutamente tudo que aqui existe em termos de desenvolvimento econômico, social, educacional, político, financeiro, ele gera uma involução para as pessoas, ele gera uma desigualdade social, uma desigualdade espiritual, uma desigualdade de desenvolvimento, tá? E isso é totalmente contrário a um planejamento de um planeta sagrado, de um planeta luz, de um planeta de harmonia, de um planeta de conexão com as forças divinas da luz. Um mundo sagrado, um planeta sagrado, uma humanidade sagrada, né? Ela é uma humanidade justa, igualitária, pacífica, harmônica, ela é solidária, ela é generosa, ela é cooperativa, umas com as outras, as pessoas se ajudam, né? Então, nós estamos percebendo que, nesses últimos anos, nós estamos percebendo que houve uma involução. Sim, exatamente. Nós estamos percebendo o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade, o aumento das injustiças, né? O aumento das perturbações nas pessoas, né? Todas essas questões de ordem política também no mundo todo, as estruturas de poder, né? Então, realmente, sim, nós estamos vivenciando um período que, num primeiro momento, ele dá a sensação de uma involução, né? Mas exatamente é isso que nós temos que compreender. Esta involução, ela está acontecendo porque está sendo aberto as memórias de um planeta, as memórias de uma humanidade, as memórias das vidas passadas desta humanidade, as realidades paralelas. Vocês lembram do que é uma realidade paralela? Lembram que a gente já explicou? Tem um planeta, tem as realidades espirituais e tem os mini-mundos, assim, as realidades espirituais da Terra. Vocês lembram disso? A Mariette vai desenhar ali agora. Ali o planeta Terra, né? E aqui as realidades paralelas, que são como se fossem pequenos mini-mundos ao redor da Terra que formam o universo Terra. Tá? E em todas essas realidades paralelas existem almas, tá? Nós estamos lá, nós temos fractais de almas de outras vidas, aonde nós desencarnamos por todos esses processos
negativos que a humanidade vem vivenciando desde a época de Moisés à época de Cristo. O que foi a época de Cristo? Foi uma época de muita perseguição aos cristãos, né? Foi uma época onde as forças malignas, as forças do mal, elas avançaram de uma maneira muito intensa no comportamento das pessoas, né? Elas foram tão intensas que a humanidade que aqui estava, que somos nós, né? A humanidade escolheu crucificar Cristo, ao invés, né, de seguir a Cristo, ela resolveu matá-lo. Ao invés de seguir um caminho de luz, a humanidade escolheu o caminho da escuridão, né? Então veja, está sendo muito curado este tipo de energia. E nesse período, então, muitas almas escolheram Cristo, escolheram o caminho de Jesus, as mensagens, os ensinamentos, as libertações, as orientações, as instruções de libertação da nossa alma, né? E muitos, então, sim, aceitaram isso e receberam as decodificações da energia crística nos seus corações, tá? Mas também foram perseguidos, foram julgados, foram condenados, foram maltratados, né? E desde Moisés, então, quando houve também a libertação do povo hebreu, né? Da escravidão que eles estavam submetidos à hierarquia dos faraós, né? Então, muitas almas ali também, elas já tiveram o primeiro impulso de seguir leis divinas de luz, leis superiores de luz, tá? Que foram os primeiros mandamentos, os 10 mandamentos. Ali já houve uma diretriz divina, né, que a hierarquia já estava trabalhando naquele período, onde a humanidade teria que escolher um Deus, que é o Deus da luz, do amor, do perdão, que é escolher a vontade do Pai e não a vontade pessoal, que era seguir aqueles 10 mandamentos, né? Então, pelo menos os 10, né? Isso. Mas veja, esta humanidade de Moisés também, ela teve também uma rachadura, né? Então, muitos seguiram esses ensinamentos, muitos não seguiram, tá? Então, já desde essa época, famílias biológicas na época, né? Já houve uma separação já nesta época. As famílias já, umas foram seguindo os ensinamentos ali que Moisés recebia, né? E repassava ao povo que ele então tinha recebido a incumbência, né, de trabalhar uma grande libertação. Moisés, ele é um membro da hierarquia espiritual, tá? Ele encarnou naquele período, sim, naquelas condições. A hierarquia sempre teve grandes consciências espirituais encarnadas de tempos em tempos, tá? Para sustentar curas na Terra, né? E então Moisés, ele era um membro da hierarquia. Ele continua na Terra, nos planos internos, tá? Nos templos intraterrenos, ele continua trabalhando, sim, muita cura e muita libertação espiritual da humanidade, tá? Enfim, então desde lá já houve, né, a humanidade ela foi retirada fisicamente da escravidão, mas a escravidão não foi retirada dela. O seu comportamento continuou ainda escravo e continua escravo. Nós ainda somos escravos de um sistema, de uma forma de vida, né, bastante destruidora, tá? Então, olha, veja só, é a escravidão, é os pactos com os falsos deuses, e nestes pactos envolvem muita energia de magia negra, pesadíssima, que a gente não tem nem como mensurar, né, o tipo de energia de magia
que estas forças involutivas usam muito sacrifício de animais e muito sacrifício humano também foi feito e continua sendo feito. Os sacrifícios animais ainda são feitos de uma maneira bem intensa, tá? Ainda existem muitas pessoas que participam de rituais, de magias, onde há sim a matança de animais, tá? Em nível físico e em nível extrafísico totalmente, tá? Por exemplo, uma das formas dissimuladas de sacrifício de animais são os frigoríficos, são os abatedouros, né? Seja de suínos, seja de aves, seja de bovinos, tá? Vocês percebem a gravidade do karma planetário? Enquanto a humanidade estiver matando milhares de animais diariamente para poder se alimentar de uma maneira predadora, como é o consumo da carne, infelizmente, né, paz aqui não se terá, harmonia aqui não se terá. Nós estaremos ainda vivendo com uma sociedade que mata um ser vivo para se alimentar. Bom, tem gente que diz assim, pois é, mas antigamente era assim, por que agora? A hierarquia nunca aprovou a matança de animais. Nunca foi aprovado isso, tá? A hierarquia, ela não trabalha com a morte. Então, o sacrifício de animais, seja há 100 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, há 1000 anos atrás, e agora é a mesma coisa. A energia kármica é a mesma, tá? Então não se mata animais, não se come animais, tá? Mas acontece que a humanidade, né, boa parte dos seres humanos, nós temos um pesado karma a curar em relação a isso, tá? Nós ainda temos os nossos códigos de DNA, um código de DNA reptiliano, um código de DNA que foi manipulado pelas forças involutivas e que gerou então na humanidade um comportamento predador e carnívoro, tá? Só que existem também muitas almas, principalmente a partir do momento que elas escolheram seguir os mandamentos divinos, seguir os ensinamentos de Cristo. Então, estas almas, elas já começaram a passar por essas purificações dos seus códigos de DNA. E hoje elas não sentem, então, mais necessidade de consumo da carne, de qualquer carne, bovina, de aves ou de suína e peixe também. Tá? Ou as outras, né? Que também as qualquer outra carne, qualquer tá? animal que se mate, né? Eu falei esses porque esses são os mais comuns, né? Inclusive existe uma indústria da morte, né? Que escraviza milhares de almas trabalhando nos frigoríficos, escraviza milhares de almas produzindo esses animais, né? Os aviários, os agricultores, né? As pessoas, os pecuaristas, enfim. Então, suinocultores, os suinocultores e tudo mais, que lidam com isso. Né? Infelizmente, essa é uma realidade, a gente está falando isso não no sentido de uma crítica, de um julgamento, nada disso. É só para nós tomarmos consciência do quanto nós precisamos nos purificar nesse planeta, tá? E o quanto é delicado, né? O quanto é delicado, às vezes as pessoas passam por certos tipos de problemas em suas vidas, doenças, perturbações, enfim, várias coisas negativas não dão certo. Por exemplo, muitas brigas nos ambientes familiares, conflitos, né, perturbações, enfim, tanta coisa, né? Então, e as pessoas não se dão conta que a origem disso está nos pactos espirituais que a família tem com as forças involutivas e está também nas questões
das mortes dos animais, porque quando você lida com a morte de um animal, quando você come, você vai no supermercado, você adquire um alimento que é uma carne, você está ingerindo toda a toxina emocional, mental, espiritual desta questão da morte, né? Então, a humanidade vibra a morte, né? Boa parte da humanidade, ela vibra a morte, ela não vibra a vida. Então, ela não tem como ter uma vida de paz, de harmonia, de equilíbrio. Ela não tem como ter relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, relacionamentos com os filhos harmônicos, porque ela está envolvida na energia da morte, na energia do sofrimento, na energia das perturbações, tá? Então é um processo longo de cura que nós estamos já vivenciando, né? Mas a partir de agora, então, como diz o título, o Armagedon pessoal se apresentará. Então, sim, nós vamos ser chamados para prestarmos conta com nós mesmos, com a nossa própria consciência, em relação a todos os nossos atos do passado, tá? E algumas pessoas, elas podem sofrer mais do que outras nessa prestação de contas. Tudo depende da história kármica que cada um de nós vem trilhando ao longo dos tempos, ok? Bom, então esta é uma introdução básica, né, para a gente compreender o porquê dessa energia do Armagedon pessoal, certo? Então lembrem-se, toda vez que vocês, que nós estivermos passando por um momento de uma cura, por uma dor, por uma perturbação emocional, mental, por algum conflito, lembre-se sempre disso. Eu estou em cura para quem reza, para quem faz orações, para quem aceita purificações, para quem aceitou que Cristo liberte as suas memórias do passado, liberte as suas memórias das realidades paralelas. Estas pessoas passarão por momentos de dores, momentos de perturbação. Então, quando isso acontece, apenas silencie, ore, agradeça, permaneça em oração, permaneça, porque olha quantas realidades espirituais nós temos, desde Moisés até agora. Vocês já pararam para pensar quantas partículas, quantos outros eus nossos estão aprisionados no planeta Terra? Nessas realidades paralelas são muitas, muitas realidades mesmo, tá? Então, toda vez que nós vivenciarmos um momento de cura assim, então não se apavorem, não fiquem revoltados, não fiquem tristes, não fiquem, né, preocupados, apenas silenciem e peçam então que a cura que está programada para aquele processo que você está sentindo, aquele sentimento, aquela perturbação, aquela dor, né, que está chegando na tua vida, ou mesmo uma doença, porque de repente tem gente que os seus corpos estão tão sofridos e perturbados nessas realidades paralelas que sim, inevitavelmente muitas pessoas poderão estar sendo acometidas de patologias, tá? Para poder fazer uma purificação maior dos seus corpos, tá? Então, nesses momentos, silenciem, agradeçam, orem. O Instituto ONLUS tem uma série de meditações direcionadas para isso, tá? E tenho certeza que vai passar. E também, né, vocês já sabem a nossa dinâmica de trabalho, a dinâmica das hierarquias. Então, nós estamos diariamente doando energia para que as hierarquias curem, tá? A humanidade como um todo. E quem quiser, entre em oração, entre em meditação e aceite receber esses impulsos de cura, essas
essas libertações, essas purificações, tá? E aqueles que não querem, aqueles que não querem. Então, essas pessoas, elas vão viver a vida, entre aspas, normal. Elas vão ter problemas, elas vão ganhar dinheiro, de repente vão perder, elas vão adoecer, elas vão lá, vão fazer um tratamento médico, elas acham que vão melhorar, elas vão melhorar fisicamente e elas vão brigar uma semana com um membro da família, daí na outra semana já se acerta, e daí depois no mês seguinte briga com outro, e a vida da pessoa será assim, tá? Será desse jeito. Falará mal de um, falará mal de outro, brigará com um, brigará com outro, vai enganar um, vai ser enganado, né? Vai roubar de um, vai ser roubado, entendeu? Vai trair e será traído. E assim, essas pessoas, elas vão girando a vida delas assim. E elas não vão perceber que elas vão ter que trabalhar internamente. Então, as pessoas que não aceitaram os impulsos de cura, né? Elas vão viver nesse ritmo aí, tá? Essa vai ser a vida delas, uma vida morta, né? Uma morte espiritual total, porque elas não têm conexão com nada, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade que um número bastante significativo de almas vai viver. Mas também um número bem expressivo, como a gente falou no início, de almas escolheram. Elas estão percebendo que não querem mais essa vida. Elas estão se dando conta que elas não querem mais lidar com a vida que elas estão lidando, com as pessoas que elas estão convivendo, com o tipo de trabalho que elas estão vivendo. Então, essas sim, elas estarão sendo muito amparadas, cuidadas, purificadas, né? Todos nós estaremos sendo muito purificados, tá? Mas essa purificação, ela é muito exigente, né? Exatamente por isso, exatamente por conta da linha de tempo que está sendo trabalhada, tá? E essa linha de tempo, como a gente falou, desde Moisés até a questão de Cristo, antes de Cristo e pós-Cristo, aqui na Terra. Então perceba que não é pouca coisa não que vem por aí para todos nós, tá? Então agora a gente entra então de que pontos então, no caso para este ano de 2022, mas nós teremos que estar prestando atenção nas nossas curas, tá? Diante desse contexto, dessa realidade que a hierarquia está trabalhando conosco, dessas realidades espirituais, dessas linhas de tempo, este ano de 2022. 2022. Quais serão os pontos principais, então, que a gente deve prestar atenção? Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, tudo isso que a Mari falou, tá, gente, até o presente momento, ele está baseado, então, na astrologia kármica, tá? Na astrologia que nós trabalhamos aqui no Instituto ONUS, a astrologia kármica, estelar e cósmica, tá? Então, é com base nesses ensinamentos, nesses posicionamentos astrológicos, nesses posicionamentos kármicos, que todas estas curas que a gente vai apresentar para vocês nesse momento que vão influenciar intensamente nas nossas vidas e, na verdade, já estão né, recebendo bastante influência, bastante direcionamentos, digamos assim, bastantes apontamentos de tudo aquilo que a gente precisa olhar profundamente para nós, tá, gente? Então, vocês podem perceber aqui, então, que a gente tem a mandala, né, da astrologia, tá? E essa mandala aqui, gente, ela é a mandala do início do ano astrológico, que inicia-se sempre em 20 de março de todos os anos, tá? Então, essas frequências dessa mandala aqui, que está posicionada no dia 20 de março, que é quando o Sol entra no signo de Áries, que é o primeiro signo regente, né, das casas astrológicas, enfim, é o primeiro signo que as frequências energéticas, então, elas trabalham com bastante intensidade para o próximo ciclo, para o próximo ano, tá?
Então, iniciaria-se em 20 de março. Mas as frequências, gente, elas já estão com muita antecedência sendo sentidas por grande parte das pessoas, tá? E aí, essas energias dessa mandala que a gente está apontando aqui para vocês, elas vão se intensificar a partir do dia 20 de março, tá? Então, a gente já está sentindo os efeitos, mas em 20 de março elas vão começar, digamos assim, a ter um direcionamento um pouquinho mais intenso, tá? Um direcionamento de tudo aquilo que agora nós temos que perceber para que depois a gente possa agir da forma mais correta em tudo aquilo que precisa ser trabalhado para nós, tá? Todas as curas que a gente precisa colocar em prática então, tá, gente? Então, aqui a gente pode perceber que aqui, ó, vamos pegar a casa 9, gente, porque é a casa que nós temos posicionado aqui o Sol, tá? Que é esse pontinho vermelho aqui, né, com a bolinha ao centro. Então, o Sol aqui ainda, gente, ele tá entrando no signo de Áries, tá? Ele está a 29 graus ainda do signo de Peixes, mas ele já está recebendo total influência do signo de Áries para essas curas, tá? E o signo o planeta, né, o Sol aqui, gente, posicionado em Peixes, na casa 9, vocês podem perceber também que tem muita influência aqui de outros planetas, que é o planeta Mercúrio, que é esse aqui, o planeta Netuno, que é esse aqui, e o planeta Júpiter, tá? Que inclusive tanto Júpiter como Netuno, eles são planetas regentes do signo de Peixes. Então, a frequência curadora que está sendo programada para o nosso próximo ano astrológico, ano de 2022, ela vai ser muito espiritual, que nem muitas pessoas estão dizendo, né? Uma energia totalmente espiritual. Espiritual em todos os sentidos. Tanto o espiritual daquela pessoa que busca a cura espiritual de uma forma pura, verdadeira, tá? Como também o lado espiritual negativo, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que também buscam estas frequências, tá? As frequências espirituais para solução dos seus problemas de uma forma rápida, mas que é efêmera, né, gente? Ela vem, resolve, daqui a pouco volta a acontecer tudo de novo, né? Todos aqueles conflitos, aqueles desentendimentos, aquelas perturbações, elas retornam. Então, este ano de 2022, gente, ele tende a ser um ano bastante ligado a essa espiritualidade. Mas é muito importante a gente tomar cuidado com qual tipo de espiritualidade que a gente vai estar se envolvendo. E por Peixes aqui, né, Mari, ele está inteiramente na casa 9, ou seja, a gente chama aqui de um signo interceptado, significa que é um signo bastante kármico. Sim. Então, muita energia kármica, muita frequência kármica, ainda mais porque, como diz aqui embaixo, né? Essa conjunção planetária aqui entre Sol, Júpiter, Netuno e Mercúrio estão fazendo aqui uma quadratura com Lilith na casa 1, que é aqui, ó, gente. Então, esse tracinho vermelho aqui, ó, que sai, tá? 2 tracinhos, na verdade. Então, esses planetas estão fazendo essa quadratura, que significa que são desafios extremamente intensos para serem trabalhados, tá? E ele também está fazendo aqui uma quadratura, esse pequeno tracinho vermelho aqui, gente, com Quiron aqui na casa 10. Então, essa conjunção planetária aqui, gente, em um signo interceptado, ele vai trazer para nós, né, essa quadratura aqui também com Lilith, tá? Vai trazer muitos desafios, muitas curas, muitos que nem diz aqui na lâmina, né? Padrões psíquicos autodestrutivos, falsos, perigosos e muita manipulação mental. Então, toda essa frequência para 2022, ela vem justamente para que a gente preste atenção nas nossas feridas, porque é o que Quiron quer dizer, né? As nossas feridas, aquilo que a gente tem de mais profundo guardado na nossa alma,
as armadilhas também que a gente andou se envolvendo, porque como o Lilith aqui está na cúspide, né, gente, na divisória entre a casa 1 e a casa 12, tá? Então, casa 12, espiritualidade, casa 1, personalidade. Então, quais as influências espirituais que eu vou deixar transparecer na minha personalidade? Quais as buscas espirituais do passado que eu fui vivenciando de experiências e que hoje a minha personalidade ela está tomada por estas buscas espirituais, por estes conhecimentos espirituais, até porque, né, gente, Mercúrio que está aqui, ele é regente do signo de Gêmeos, tá? Então, essa energia aqui de conhecimentos espirituais que a gente foi buscando no passado, ela está muito presente nas nossas personalidades. Mesmo que a gente não tenha consciência do que a gente foi buscando nas nossas outras existências, mas a gente guarda um arquivo de memórias muito bem guardadinhos e esses arquivos eles estão vindo à tona, tá? Justamente por conta das frequências dos eflúvios energéticos que estão sendo enviados para a Terra de cura, então tudo aquilo que está oculto em nós vai ser manifestado. E os conhecimentos que a gente também guarda, né, de tudo aquilo que a gente buscou nas nossas vidas, todos os conhecimentos, as filosofias de vida espiritual, acadêmica, então tudo que a gente buscou, como diz aqui na lâmina, né, gente, serão colocados em xeque, tá? Tudo aquilo que está contrário a um planejamento divino, tudo aquilo que muitas vezes a gente buscou, mas é contrário à vontade divina, estas situações elas vão precisar ser manifestadas para que a gente possa buscar essa cura mais profunda, uma cura mais verdadeira, para poder justamente, gente, sair de todas estas manipulações que a gente vivencia, como a Mari comentava antes, né? Todo esse esquema, toda essa frequência de escravidão que a gente vive, seja uma escravidão monetária, seja uma escravidão material, seja uma escravidão espiritual, seja uma escravidão de todas as formas que a gente puder imaginar. Então, tudo aquilo que a gente tem guardado no nosso interior, no nosso inconsciente, nos nossos registros de alma, vai precisar vir à tona. E para isso, gente, como nós temos aqui no mapa astrológico de 2022, o nosso ascendente como Gêmeos, né? Por que Gêmeos ascendente? Porque ele está no comecinho aqui, ó, da casa 1, gente. Mesmo ele estando aqui, ó, a pouquíssimos graus da casa 1, é ele que vai comandar a energia do ascendente, tá? E tomando toda a casa 12 e mais a casa 1. Então, uma energia, e por ter Lilith aqui, né, gente, uma energia mental muito desequilibrada. Então, muitas pessoas vão ter episódios de manifestações psíquicas bastante intensas. As doenças psíquicas, elas justamente vão comandar bastante a energia do ano de 2022 para aqueles que não se buscaram espiritualmente de uma forma verdadeira, tá, gente? Para aqueles que não deram importância para todas as instruções de Cristo, para aqueles que não seguiram os ensinamentos, nem que sejam apenas os 10 mandamentos, né, trazidos por Moisés. Então, gente, essas mentes desequilibradas, esses transtornos psíquicos, eles vão se tornar ainda mais evidentes a partir desse ano que se inicia, tá? Então, tudo aquilo que as pessoas elas vão começar a manifestar nos próximos períodos em virtude destas frequências que precisam vir à tona para que a gente possa, então, olhar com mais atenção para essas energias. Certo, Mari? Sim, é muito importante também observar que na casa número 1 nós temos também a energia de Câncer, tá? Então, todos nós vamos precisar prestar atenção em comportamentos ligados à energia de depressão,
a energia de baixa autoestima, de vitimismo, né? Aquela pessoa que se desvaloriza, se deprecia, a pessoa que culpa os outros pelos seus problemas, aquela pessoa que não tem forças, é uma pessoa dependente emocionalmente dos outros, tá? É uma pessoa que não tem força pessoal para seguir adiante na sua vida, certo? São pessoas muito dependentes, muito apegadas a padrões e a formas de viver da família, porque a energia de câncer é a energia da ancestralidade, né, materna. Então, muitas pessoas podem vir a manter padrões, né? Porque é Lilith, então pode vir a manter um padrão na família, manter um comportamento, aquilo que a família quer, aquilo que a família aceita, aquilo que a família aprova, né? Em tudo, seja em trabalho, seja em vínculo, relacionamentos, seja em tudo. Então a pessoa vai manter um padrão. Aquilo que a mãe vem fazendo, o pai vem fazendo, o tio, o avô, a avó, aquilo que os irmãos vivem, aquilo que né, os primos, aquela coisa, né, bastante terrena. Então a pessoa ela vai querer reproduzir aquilo, tá? Então isso é Lilith. Então a pessoa vai ser uma pessoa bastante vulnerável. Essa é a palavra-chave. As pessoas que não se trabalharam espiritualmente, elas serão pessoas bastante vulneráveis, né, a esses padrões negativos, a essa mente desequilibrada. A pessoa ela não terá força para ela tomar a iniciativa, para ela dizer assim, não, não, quem cuida da minha vida sou eu e Deus. E eu tomei a decisão de trabalhar aqui, eu tomei a decisão de morar assim, eu tomei a decisão de estudar isso, né? Aquela pessoa ainda bastante comandada, né? Comandada nos seus ambientes familiares, nos seus ambientes profissionais, aquela pessoa que não tem postura na vida, tá? Ela é muito manipulada. Ela pode ser muito manipuladora, vitimista, como também ela pode ser muito manipulada pelas pessoas, para elas manterem padrões, né, como está na lâmina aí, padrões psíquicos autodestrutivos falsos. Por exemplo, quando uma pessoa, ela sabe que a vida dela não está boa, né? Ela sabe que no ambiente familiar tem certas coisas que não estão adequadas, que no vínculo conjugal que ela vive também são coisas que, né, são coisas delicadas ali. Mas ela mesmo assim, ela sustenta isso, ela não vai dar muita importância, ela, né, ela se acomodou a isso, então ela está vivendo uma vida falsa, é uma falsidade, tá? Uhum. Ela não está sendo ética, ela não está tendo índole, né? Ela está percebendo que tem aquilo, mas tudo bem, né? Ela, fazer o quê? A vida é assim, né? Então, muitas pessoas elas vão entrar também num padrão de comodismo, de comodidade, de uma falsa segurança, né? E material, porque vai pegar muito questões de ordem material também. Então, muitas pessoas vão reativar pactos no seu ambiente familiar, pactos com as forças do mal, né? Com os falsos deuses do passado que deram muito dinheiro para a humanidade, né? Pactos com religião, pactos com forças do submundo, aonde os falsos deuses dão prestígio, dinheiro, fama, sucesso de uma forma rápida, né? Mas a cobrança é as almas. Então, as almas são mortas para isso. Muitas entregas de almas são feitas dentro da própria família. Muitas pessoas podem vir a desencarnar para que você consiga ter dinheiro, né? Para quem faz esse tipo de escolha, certo? Também as pessoas, elas, por ter Lilith na casa número 1, né?
Então, além desses padrões psíquicos autodestrutivos, também nós podemos ter padrões psíquicos, agora me fugiu aqui um padrão que é a pessoa vai negligente, ela vai ser uma pessoa negligente em relação ao seu processo de cura. Está fazendo também ali uma quadratura, né, com Lilith, também tem ali uma cura para fazer, com a questão lá de Júpiter, com a questão de peixes ali na casa número 9 e a questão de Netuno. Então ali também pode ocorrer que as pessoas vão perder a fé. Elas vão perder a fé na vida espiritual. E elas vão focar somente a atenção na matéria, tá? São os tempos finais, é a grande separação do joio e do trigo, né? De que lado as pessoas vão ficar? Elas vão ficar do lado da matéria, que é uma matéria extremamente corrupta, né? É uma mente corrupta, é esse comportamento, um comportamento que se corrompe, né? Pelo poder, né? Pelo dinheiro, pelo status, né? Tem muita gente caindo em muita armadilha nesse sentido. Então, realmente sim, é o Armagedon, né? É um Armagedon interno, estão percebendo? Porque vai vir o lado mais sombrio de todos nós. E não é só nas questões de ordem material, é nas questões de ordem comportamental. Porque podem ter pessoas, do ponto de vista humilde financeiramente, né? Mas elas podem ter comportamentos extremamente agressivos, violentos, né? Porque Lilith também ancora energia de violência, tá? Que acredito que na próxima lâmina a gente fala um pouquinho mais sobre esses comportamentos ali também, ok? E como já mencionado, né, por você antes, todas essas situações, então, elas estão ocorrendo, né, gente, justamente porque todas as nossas partículas que estão aprisionadas às realidades paralelas da Terra, elas estão totalmente desalinhadas com uma energia espiritual que está sendo implantada na superfície da Terra. Como existem, então, nas escrituras sagradas, para que os 1000 anos de paz possam reinar na Terra, tudo que não é manso, tudo que não é pacífico, tudo aquilo que é contrário a um plano evolutivo vai precisar ser retirado, tá, gente? Então, toda essa reestruturação do planeta Terra está acontecendo para que a gente possa, então, olhar profundamente para aquilo que a gente tem guardado de mais obscuro dentro de nós, para que a gente possa, então, se tornar uma pessoa mansa e pacífica, tá? Para que a nossa verdadeira essência divina possa se manifestar, tá? Porque a gente sabe que, inclusive, tem muitas pessoas que não possuem uma essência divina, né? Tem muitas almas que estão por aqui também que não pertencem às frequências da luz, né, gente? Isso é visível, a gente não pode ficar tapando o sol com a peneira achando que todo mundo que está aqui realmente é filho da mesma fonte, porque não é, tá? Tem muitas almas aqui que, infelizmente, elas não pertencem à força da luz, pertencem às forças da escuridão, mas que elas também, se assim desejarem, podem ser amparadas pelas forças divinas, tá? Então, toda essa frequência de curas que está acontecendo é justamente para isso, para que a gente possa se alinhar a estas energias divinas, a estas energias superiores, a estas energias cósmicas, para que a superfície da Terra, então, possa ser elevada para patamares de energia mais elevados, tá? Para patamares de energia onde somente as frequências divinas que coordenam, que se manifestam, tá? Então, para isso, gente, o nosso passado espiritual negativo precisa ser eliminado, tá? Enquanto esse passado negativo não for eliminado, as hierarquias elas não vão conseguir implantar, né, os 1000 anos de paz. Então, a gente que está desperto ou que está acordando, né? A gente está acordando ali do cochilo espiritual ainda, né, gente? Nós temos que ter isso em mente,
de que quanto mais nós formos nos purificando de todas essas situações, de todas essas sombras que a gente carrega, a nossa purificação, de certa forma, vai contribuir para a purificação do próximo. Então, quanto mais eu for mudando o meu padrão de comportamento, quanto mais eu for olhando para tudo aquilo que eu carrego, mais eu vou conseguir contribuir para que essa purificação planetária aconteça. Certo, gente? E então, diante dessa realidade toda, né, exposta, então muitas pessoas enfrentarão muitos desafios para colocarem o seu propósito de alma em prática, né? Aquilo que a alma veio expressar, o seu dom de alma. Nós temos então ali a energia de Sagitário na casa número 7 como descendente, né? Então, Sagitário, então as pessoas elas tenderão a se relacionar com pessoas bastante desfocadas, pessoas que vão levar elas para distrações, né? Para trabalho, para uma vida social, uma vida profissional, uma vida comportamental bastante desequilibrada, né? E aí lá pelas tantas, sabe? A pessoa vai passar 6 meses, 1 ano com esta pessoa, com esse grupo de pessoas, amigos, conhecidos. De repente a pessoa se dá conta, vai acontecer alguma coisa na vida dela, né? E ela se dá conta, nossa, mas o que eu fiz da minha vida? Nossa, mas eu pensei que eu estava no caminho certo. Nossa, mas eu pensei que esse trabalho, esse estudo, essas pessoas, esses grupos de pessoas, esse vínculo conjugal, porque também casa 7 pode ser um vínculo conjugal, daqui a pouco a pessoa pode se dar conta que esse vínculo conjugal, nossa, me levou para perdição, me perdi. A pessoa a Sagitário na casa número 7 é aquela expressão humana aqui, né, que a gente usa, as almas serão encaminhadas para o mau caminho. Né? Então nós temos que ter muita cautela, tá? Ao nos relacionarmos com pessoas, seja em ambiente profissional, pessoal, social, né? Porque são pessoas que poderão nos levar para o mau caminho. E aí, depois que você entrou no mau caminho, para sair de lá, não sei não, viu? Se consegue sair tão cedo, principalmente nesse período que a gente está vivendo aqui na Terra. Exatamente. E como a gente pode perceber aqui pela configuração do mapa, né, gente? Todos os planetas, eles estão na parte de cima do mapa, tá? E isso pela astrologia, né, indica que a parte de cima do mapa aqui, gente, ela é uma vida de distrações. É uma vida de festa, é uma vida de entretenimento, é uma vida de viagens, de passeios, sabe? De tudo isso que vai, como tá aqui, ó, desfocar com o propósito de alma, de tudo aquilo que a gente veio realizar aqui. E mais importante ainda, né? Todos os planetas estão aqui, ó, casa 7 e 8, tá? Então, muitos envolvimentos com questões energéticas, espirituais, dinheiro, distrações, né? Muitas distrações, muitas viagens, muitos conhecimentos desfocados de uma verdade divina, sejam eles espirituais, filosóficos, doutrinários ou inclusive acadêmicos também, tá, gente? Então isso é muito importante a gente prestar atenção em tudo aquilo que a gente for buscar nesse ano, tá? Porque pode levar a gente para muitas armadilhas aqui, tá? Então o nosso ego, né, inferior pode querer brilhar demais e a gente cair em armadilhas com todas essas situações aqui que a gente vai mostrar para vocês ainda, né, nas próximas lâminas. Certo, Mari? Uhum. Sim. Vamos lá então, gente. Outras situações que podem acontecer bastante, né, gente, é a questão familiar também, tá? Que vai aflorar muito no próximo ano, que já vem acontecendo há bastante tempo, mas é justamente a cura familiar, tá? Por quê? Porque a Lua, né, ela tá aqui posicionada na casa 4, a 29 graus do signo de Libra, entrando em Escorpião, tá?
Então ela vai receber muita influência, muita carga do signo de Escorpião para poder fazer as curas, tá? E se não bastasse essa frequência de lua entrando em Escorpião, tá, gente? Na casa 4, ela tá fazendo uma quadratura, ou seja, esse tracinho vermelho aqui, gente, com esses planetas aqui, ó, que estão na casa 8, tá? Casa 8 é o que, gente? Casa 8 heranças, dinheiro de outras pessoas, uma sexualidade mais em desequilíbrio, o lado oculto das energias, o lado oculto da espiritualidade, tá? Ocultismo, esoterismo, práticas de magias, rituais de todas as formas que as pessoas acabam praticando, rituais para conquistas amorosas, rituais para conquista financeira, rituais para crescimento e prosperar os negócios do trabalho, né? Rituais para tudo que vocês puderem imaginar, tá, gente? Então, as práticas ritualísticas, elas estão aqui posicionadas na casa 8, tá? E aqui a gente tem o planeta Plutão, que tá aqui, Vênus, Marte e Saturno, tá? Então, uma concentração de planetas nesta casa. A sorte é que nenhum deles está retrógrado, né, Maria? A sorte é que todos eles estão posicionados ali, mas recebendo bastante influência do signo de Capricórnio, que está aqui, tá? Mas principalmente do signo de Aquário, que está interceptado também. Então, demonstra que é uma casa kármica. E demonstra que esta quadratura aqui da Lua com estes planetinhas aqui em Aquário interceptado vai trazer muita cura de situações kármicas familiares, tá? Por quê? Né? Porque a Lua, gente, ela tá na casa da ancestralidade familiar. E a Lua, gente, ela é regente do signo de Câncer, que tá aqui também na casa 1, que é a casa da personalidade, aquilo que a gente quer mostrar, a nossa verdadeira essência, tá? Então, olha só. Então, há necessidade de a gente fazer, então, uma avaliação kármica nos ambientes familiares, onde ocorrem o quê? Conflitos intensos por questões materiais e financeiras, bens, heranças, busca por conhecimentos, práticas espirituais com as forças involutivas, tá? Então, todas essas frequências aqui, os nossos familiares, de uma forma ou de outra, acabam realizando, ou nós mesmos, né? Nós mesmos podemos ter uma personalidade aqui mais conflituosa, mais gananciosa, uma personalidade mais ambiciosa, corrupta, né? Uma personalidade corrupta. De Plutão ali, né? Plutão é muito a energia de violência, é uma violência premeditada, isso, essa palavra. É uma violência premeditada, é um planejamento de como é que eu vou matar a pessoa. Tipo uma personalidade psicopata, mais ou menos, né? Exatamente, gente. Por quê, gente? Porque Plutão, ele é regente do signo de Escorpião, onde a Lua está recebendo toda a influência dele na casa 4. Exato. Certo, então, muitas curas no ambiente familiar, daqui a pouco tem uma próxima lâmina vai falar sobre os filhos, né? Entre pais e filhos, não vou entrar nisso agora. Sim. Mas vai ter muita cura entre os irmãos, pais, tios, tias, negócios de família, né? Toda essa ancestralidade materna, paterna, tudo que ela foi se envolvendo, né? Com forças, Plutão também rege a energia da política, a energia da economia, a energia da finança, a energia da guerra também, tá? Plutão também é a energia da guerra e tem Marte ali também, né? Tem Marte e tem Vênus, ou seja, nós temos que estar atentos porque vínculos tanto dentro da família como fora da família, ligados à política, dinheiro, bancos,
coisas ligadas a negócios, tá? Podem atingir o ambiente familiar, tá? Também podem ocorrer coisas ligadas a questões de como é a herança, né? Então essa questão de judiciais, coisas judiciais, tá? Processos, essas coisas assim complicadas. Inventários, tá? que as pessoas achavam que poderia já estar solucionado, não vai solucionar, porque a energia do conflito pode prevalecer, porque né, parece gente? parece que é uma coisa simples, né? Ah, não, a pessoa desencarnou, o pai desencarnou, a mãe, ou não sei quem, ali faz. Mas você faz ideia dos pactos que existem no ambiente familiar com as forças involutivas por conta daquele terreno, daquela casa, daquele bem, daquele imóvel, enfim, não importa, não importa se é uma coisinha pequena ou se, ou se tem uma quantidade grande de imóveis, não importa. O que vai vir à tona, o que estará sendo colocado em xeque ali, são os pactos que a família tem com as forças involutivas, os pactos que a ancestralidade fez para ganhar dinheiro, para estruturar empresas, estruturar negócios, para passar em concurso público, né? Para, enfim, ter um conforto material, financeiro com esses falsos deuses. Então, os próximos começa este ano, né? Esse ano dá o pontapé inicial para isso, mas vai vir durante os próximos tempos muita cura nesse sentido, tá? Então, são sim muitos pactos. Esses dias eu conversava com uma pessoa, ela está bastante desequilibrada, ela ficou 2 anos afastada do acompanhamento terapêutico, porque ela buscou outras coisas, ela buscou tudo aquilo que a Mariette falou antes aí. E ela só disse assim para mim, Mari, eu não consigo dar os passos porque eu tenho muitos pactos. Ela reconheceu, ela mesma reconheceu que ela tem muitos pactos e eu não consigo. Eu estou aqui te pedindo ajuda, eu estou te ouvindo, mas eu não consigo, não consegue entrar na minha cabeça o que você está me dizendo. Eu sei que isso que tu está me falando é o correto, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. E eu sei que isso tem a ver com os pactos que eu tenho. Ela foi clara em dizer isso. Então eu disse para ela, olha, você terá que ter bastante força. Ó, Lilith, casa número 1, tá? Então a personalidade dela, dos pactos que ela tem, né? Com a ancestralidade materna, com conhecimento, ela buscou realmente muito conhecimento, com pessoas famosas, inclusive, gastou o que não tinha, vendeu o que não tinha para conseguir pagar uma fortuna ali, alguns cursos que ela foi fazer, algumas imersões espirituais com gente famosa, e hoje está louca. Literalmente, hoje ela está com o diagnóstico, está surtando, está psicótica, entendeu? É isso aí, né? Então veja o que é isso, né? Então é bastante delicado, bastante delicado. Não sei qual será o destino desta alma, né? Nós aqui, né, doamos a energia diariamente para que a misericórdia divina possa amparar esta alma, mas se existem muitos pactos conscientes, muita gente pode sucumbir. Tá? Lilith também é uma energia da pessoa sucumbir na matéria. Tá? Ela pode vir a lei de ação e reação. Ela pode vir a atrair para ela tudo aquilo que ela fez no passado. Lilith, uma personalidade lilithiana, né? Dinheiro, poderes, fama, sucesso, espiritualidade, ganância, ambição, ódio, né? Tanto em ambientes familiares, ambientes sociais, ambientes, né? Os ambientes de um modo geral. Então, ela pode vir a sucumbir, porque a carga será muito grande. E ela pode não aguentar. Sim. Como é que uma pessoa pode sucumbir nesse sentido? Pode desencarnar? Pode. Recentemente, né, teve
uma pessoa que a gente acompanha que teve uma situação de um familiar que desencarnou, né? De uma maneira rápida, né? Foi rápido o processo desta pessoa. E se você olha para a ancestralidade, para todo o ambiente, para a mãe, para a estrutura de mãe, né? Vai ver muita situação delicada envolvendo crianças. Aí a gente já entra no próximo. Crianças, olha ali, ó. Né? Opa, tem aqui. A energia que a gente vai lidar muito. Aqui tem mais uma outra coisa antes disso, né? Então, voltando um pouquinho ali antes, nós temos essa pessoa, né? Então, muita situação com a família, envolvendo crianças, envolvendo fetos, né? É algo muito delicado. Então, parece ser uma coisa que não é tão assim, né? Tão delicado. Mas uma das pessoas no ambiente familiar sucumbiu. Uma das pessoas acabou desencarnando, né, de uma patologia. Né? Foi rápido. Justamente, né, por conta dos pactos que a ancestralidade tem. E provavelmente esta pessoa também, pactos que ela não conseguiu revogar, não conseguiu curar, não conseguiu, né? Por que não conseguiu? Ah, bom, isso, gente, isso somente o plano divino que sabe. Nós não temos que julgar ninguém, né? Nós temos apenas que orar por todos, rezar, pedir ao plano divino muito amor, muita misericórdia, muita compaixão, que mesmo que ocorra esses processos ali, que as almas possam ser encaminhadas, né, para serem cuidadas e, obviamente, serem dadas os devidos encaminhamentos para elas continuarem as suas curas. Né? Delicado isso, mas é assim. Então, Lilith casa 1 pode levar as pessoas a sucumbirem. Tá? Em todos os aspectos. Certo. Seguindo, gente. Então, né? O que mais a gente vai precisar curar, então, que a gente já apontou também, né? Toda essa conjunção aqui, né, de planetas na casa 8, tá? Vênus, né? Plutão, Marte, né? Saturno, que também está aqui observando atentamente os nossos movimentos, né? Porque como o Mari comentou no começo, né, da palestra, gente, Saturno ele é o senhor do karma. E nós estamos vivendo o ciclo de Saturno que vai até 2052. Então, aonde Saturno está posicionado no nosso mapa, ele está ali prestando atenção nos nossos movimentos. Aquilo que a gente vai fazer para não reincidir no karma, né? Para não renovar os pactos negativos do passado. Então, ele está ali só prestando atenção de uma forma muito silenciosa e anotando absolutamente tudo que a gente faz, né? Vamos usar esse termo, esse exemplo, para ver até onde, até o ponto que a gente consegue fazer as nossas curas. Até quanto a gente confia na cura que as hierarquias estão mandando para nós. Até quanto que a gente vai se tornar aqui, né? Uma personalidade vitimista, ou a gente vai encarar, né, todas essas situações que estão acontecendo na nossa vida e agradecer por tudo aquilo que está se apresentando para que a gente possa curar de uma forma mais consciente. Então Saturno ele está ali observando, tá, gente? Para ver o quanto que a gente ainda vai se envolver aqui com as energias do submundo, tá? Por quê? Porque todos esses planetinhas aqui, gente, eles estão fazendo uma quadratura também aqui, ó, com a casa 11, onde nós temos aqui o planeta Urano, nós temos aqui a cabeça do dragão posicionados no signo de Touro, tá? Então, essa conjunção aqui, gente, essa quadratura, ele vai trabalhar também, né, muitas situações envolvendo a ancestralidade familiar com as forças involutivas que geraram uma energia de possessão, obsessão, sedução, ambição pelo poder político, econômico, financeiro e espiritual, tá? Por quê? Porque essa aqui é a energia de Touro, tá?
Por mais que Touro, ele pertence aqui, ó, né, a casa 2, tá, gente? Essa aqui é a casa de Touro, mas ele tá aqui posicionado na casa 11, que é a casa de grupos, que é a casa de amizades, que é a casa de trabalhos humanitários, trabalhos assistenciais, enfim, tá? E aqui a gente pode incluir também o grupo familiar, porque é um grupo familiar, é um grupo, é uma instituição, né? É uma instituição familiar, tá? Então, as instituições religiosas, políticas, financeiras, espirituais, familiares, enfim, todas as instituições, tá, gente? Então, essa frequência aqui desta quadratura, tá, gente, que esses planetinhas estão fazendo, eles vão pedir justamente para que a gente preste atenção em situações que podem estar acontecendo nos nossos ambientes de uma energia de uma possessão maior, né? Aquela pessoa possessiva, obsessiva, controladora, manipuladora, que quer que tudo seja feito da forma que ela quer, né? Toda essa questão de uma busca excessivamente material, conquistas plenamente materiais, só vai se satisfazer se tiver uma quantia X na sua conta bancária, e quando alcançar, ela vai querer mais, porque aquilo ali já para ela não vai ser o suficiente. Então, nessa energia aqui, de Touro, né, na casa 11, aqui com Urano, a pessoa ela vai ter um controle mental muito grande sobre as outras. Ela vai querer colocar mentalmente, manipular mentalmente todo mundo que está ao redor dela, para que todo mundo faça exatamente aquilo que ela quer, tá? Então, pessoas que possuem um passado espiritual bastante denso, né? Com muitos pactos com as frequências involutivas, principalmente porque Urano aqui, gente, ele está fazendo uma quadratura direta com Plutão na casa 8, tá? Então, essa frequência que as pessoas buscaram muitos pactos negativos, muitos conhecimentos negativos para manter o seu padrão de vida econômico, financeiro, político e espiritual, tá? Então, existem muitas pessoas que continuam fazendo essas buscas para ter um status na matéria. Certo, dona Maria? E esse ponto ali, a energia de possessão, obsessão, chega a um ponto de tirania em alguns casos. Tá? Sabe, aqueles relacionamentos tiranos, aqueles relacionamentos violentos também, tá? Então, muito cuidado, porque podem ocorrer possessões, ou seja, de vínculos, porque ali tem Vênus na casa número 8 com Plutão, e tem a energia de Marte também, olha ali, ó. Então, são relacionamentos que podem ser agressivos, relacionamentos que podem ser violentos, uma energia de possessão, uma mãe possessiva com relação ao filho, um filho com relação à mãe, um esposo com relação à esposa, um pai com relação a uma filha, vínculos, entendeu? Namoros, noivados, esses vínculos, a energia de Vênus é vínculos, então todos os tipos de pessoas nós podemos viver situações de possessão e obsessão, passar por um processo de obsessão espiritual, inclusive, tá? Então, mas pode que aqui você não perceba, tá tudo ok, mas você pode estar vivendo isso numa realidade paralela, você pode estar, e é Plutão e Vênus, você pode estar se relacionando ali, ó, sedução, com a energia de uma sexualidade também, com uma pessoa numa realidade paralela. Exatamente. Você pode estar sendo... Esses dias uma pessoa me deu um comunicado que ela foi liberta, olha só, ela já está sendo liberta disso. Ela foi liberta ela foi mostrado para ela em um momento de uma meditação. Olha que bênção, né? É uma grande graça que ela está recebendo, é uma pessoa muito dedicada às curas. Ela foi mostrado para ela que nesta atual encarnação
ela estava se aproximando de um rapaz, né, para namorar, enfim, estavam meio que conversando, mas ela não se sentia bem assim com ele, mas ao mesmo tempo ela se sentia atraída, mas ao mesmo tempo ela não se sentia muito bem com ele não. E ela foi pedindo curas, eu a orientei que ela deveria perdoar, pedir curas, e assim as coisas foram indo, ela foi fazendo a parte dela, né? E teve um determinado momento que ela viu ela sendo resgatada de uma realidade espiritual, onde ela era uma escrava sexual dessa pessoa. Ela estava acorrentada, essa pessoa vinha, mantinha contato sexual num processo abusivo, um processo possessivo, né? De dor, de violência, de maus tratos, né? E largava ela lá, né? A expressão dela, ela disse assim para mim: ele vinha, eu estava trancada num quarto, eu estava acorrentada, ele praticava o ato sexual comigo, me violentava e saía. Olha só que forte. Então, veja, é nesse nível, tá? A gente pode ser que existam curas que vão acontecer conosco, que não vai ser talvez assim em nível físico que a gente vai perceber isso, que a gente viva algo nesse sentido, mas pode ser em nível espiritual, pode não, será em nível espiritual, tá? Que a gente pode estar vivendo, convivendo, se relacionando com pessoas nesse nível, tá? As questões de obsessão espiritual, aqui tanto pode ser uma obsessão de um ser externo em relação a mim, de um ser espiritual em relação a mim, como uma pessoa, como a gente falou agora há pouco, uma mãe pode ser uma pessoa obsessora em relação a um filho, uma filha, né? Um pai também pode ser um obsessor em relação a um filho, quando ele controla, manipula, quando ele trabalha, como a Margarete comentou agora, a energia mental, fica colocando padrões mentais a todo momento na mente da pessoa, porque você tem que trabalhar assim, porque você tem que ganhar dinheiro assim, porque você tem que mudar assim, porque você tem que vir morar aqui perto de mim, né? Quantas mães são assim com relação a filhos? Porque eu tenho que ficar aqui perto de mim, porque precisa ficar assim, porque tem que trabalhar assim, porque eu cuido, porque é assim, porque é assim. Então muitas pessoas podem confundir isso com cuidado, mas não é. Você vai ter que, por isso da importância de um processo de autocura. Por isso da importância de um processo de a gente observar muito e pedir verdades em relação a esses vínculos familiares que vamos vivenciar, vínculos sociais, vínculos pessoais, vínculos conjugais, tá? Então, olha, gente, é coisa grave aí, viu? É coisa muito grave. Exatamente. Muito grave mesmo. Então, existem pessoas, por exemplo, também um processo obsessivo pode ocorrer em plano espiritual. A pessoa não percebe, mas ela está sendo levada a falar certas coisas, agir de modo que não é ela que está agindo, né? Simplesmente porque ela está com uma energia de controle. Alguém controla ela. Exatamente. Tá? E existem também as auto-obsessões, que são as nossas próprias personalidades, que a gente já falou lá no início, né? Lilith, padrão psíquico. Existem pessoas que podem ter personalidades, sim, violentas, personalidades do submundo, personalidades que seduzem, né? Personalidades do submundo, personalidades sedutoras e personalidades violentas, conflituosas. exatamente, sim. Tanto podem ser dos pactos que a gente tem, né, de aprisionamento, como podem ser de nós mesmos. Podemos ter desenvolvido certas personalidades nesse nível aí, tá? Exatamente. Vamos lá. Seguindo. E a cura dos pais e filhos, né? Que você queria chegar nessa lâmina ponto, então, né, gente, é algo muito grave. Eu tenho acompanhado em nível espiritual e alguns casos físico também, tá? Nós temos ali os pontos kármicos, então, que é casa 11, nós temos ali a cabeça do dragão, né? E aí na casa número 5, então, ao contrário, nós temos
a energia de escorpião, ali fica então a cauda do dragão, né? Cabeça e cauda. E sempre quando a cabeça tá numa casa, gente, a cauda ela tá numa outra, por mais que aquela não apareça, tá? Mas ela tá ali. Mas ela tá aqui, ó, tá? Então aqui é como se fosse a cauda do dragão, tá, gente? Uma ferradura de cabeça para baixo. O que significa isso? Significa que existe um passado a curar entre pais e filhos, tá? Existe um passado, bem isso, tá? De entrega de almas, onde os filhos foram entregues pelos seus pais. Ou também os seus filhos entregaram os seus pais para terem dinheiro. Isso é fato concreto, tá? Já passei por experiências assim profissionais, de familiares que viveram de pessoas que passaram por acompanhamento terapêutico que me relataram esta realidade aí, tá bom? Então, sim, é algo bastante grave, tá? A violência com as crianças, a violência dentro de casa com seus filhos é algo muito, muito, muito grave, tá? Chama atenção para todos, porque isto é algo eminente, é algo que está ocorrendo em todos os lares. Então, para quem tem filhos, esteja, principalmente quem tem filho pequeno, quem tem irmãos pequenos, sobrinhos, que você tenha assim, uma proximidade, rezem muito, curem muito esse vínculo com os filhos, com priminhos, com irmãos menores, né, com sobrinhos, porque se você sente nessa energia assim, que você está próximo a essas crianças, rezem muito, porque ali existe algo muito, muito, muito profundo, onde sim houve pactos dos pais com relação aos filhos e também de filhos com relação aos pais. Sim, existe sim. Tanto pode um como o outro, tá? E outra energia de um passado que as pessoas estão com o rabo preso, né? Porque é cauda do dragão, né? Gente? Ou seja, a pessoa ela está muito amarrada com casamentos, namoros, distrações na matéria que podem levar a humanidade à perversidade espiritual e ao uso de sexualidade com forças involutivas. Tá? Aqui entra a questão também, né, dos íncubos e dos súcubos, né, que são os, entre aspas, demônios espirituais. Então são seres espirituais que fazem parte, então, né, gente, do umbral da sexualidade, uma região umbralina que é totalmente promíscua, tá? Em que as pessoas estão presas lá, né, praticando atos sexuais direto, tá, gente? E estas forças da sexualidade, então, elas vêm para as partículas encarnadas aqui, né, tem uma ligação entre essas partículas e faz com que as pessoas, então, elas tenham essa sexualidade mais em desequilíbrio, tá? Na promiscuidade, né? Promiscuidade. Onde as pessoas mantêm um contato sexual relacionamentos, inclusive promíscuo. Relacionamentos casuais, né? Hoje tá com um, amanhã tá com outro, aí dorme com duas pessoas na mesma noite. Essas atividades, tá, gente? Que são bastante intensas e totalmente regradas por estas forças involutivas sexuais. Também podem ocorrer em próprios casamentos, né? Também as traições, né? Também traições, mas também certos casais, né? Que tem um magnetismo, os fetiches. Um magnetismo de vínculo sexual bastante desequilibrado, né? Eles podem não se relacionar bem, né, como ser humano, não ter respeito, não, né, ter uma vida, né, não tem harmonia no vínculo, mas sexualmente se relacionam bem, brigam, né, mas daqui a pouco se acertam, mantêm o vínculo afetivo sexual e fica tudo bem. Daí daqui 2, 3 dias, pazes, né? Daqui 2, 3 dias brigam de novo, aí, né, depois se
se acertam de novo, ao invés de se acertarem pela energia do coração, do amor, da paz, do entendimento, eles vão se acertar por outras formas, né, por outras vias. E esses acertos não são os acertos corretos, tá? Então, as pessoas vão ser muito vampirizadas sexualmente. Então, pode aumentar ali doenças sexualmente transmissíveis, pode ocorrer ali doenças do sistema reprodutor, né? Pode aumentar ali, né, patologias nesse sentido para as pessoas. É bem grave isso. E essa energia de promiscuidade sexual, ela inibe totalmente uma intuição espiritual verdadeira. Totalmente, tá? Porque a força espiritual está concentrada, ela está sendo usada para a leviandade, né, para a perversidade, para a promiscuidade. Então, a pessoa não tem uma intuição verdadeira, né? Ela não tem. Claro que nós sabemos, nós estamos vivendo num mundo kármico, em um mundo onde os casamentos, né, os vínculos são kármicos, então podem ocorrer namoros, casamentos, onde as pessoas até têm um carinho, têm um afeto, elas têm sim o vínculo afetivo, o vínculo sexual, sim, né, porque isso é uma prática de cura aqui ainda na Terra, né? Então podem existir alguns casais que têm esse equilíbrio, né? Pode, a gente tem que entender que existe essa energia ainda a ser equilibrada pela humanidade, né? Nós não estamos nos referindo a esses casos, nós estamos nos referindo a outros. É isso que a Mariette falou, né? Hoje você se relaciona com uma pessoa, daqui uma semana com outra, daí volta, né? Tem vários casos ali, né? Os parceiros sexuais, né? Exatamente. Isso pode acontecer tanto em nível físico como em nível espiritual. Também. Você não tá tem gente que pode não ter vínculo aqui, mas está tendo vínculo no plano espiritual. Tem pessoas que têm bastante sonhos, né? Que estão se relacionando afetivo ou sexualmente com outras pessoas do plano espiritual, porque tem bastante partículas aprisionadas nas realidades paralelas passando por isso, né? Exatamente. Então, né, vamos nos posicionar, né, gente? Vamos nos posicionar para nós podermos ser purificados, tá? De tudo isso. Bastante coisa, é bastante coisa. Mas nós podemos, né? Se a hierarquia está aqui nos amparando, se ela está nos orientando, ela está aqui com a misericórdia, como sempre diz Jesus, a misericórdia do meu coração vocês ainda não conhecem, né? Então vamos aceitar essa misericórdia, vamos aceitar essa redenção espiritual, vamos aceitar esse amor imaculado de Mãe Maria, essas forças divinas do Cristo cósmico, vamos aceitar, tá? Eles não estão aqui para nos julgar, porque eles também sabem que parte de tudo isso que a gente tem para curar, que foi relatado agora, não é algo vivido por nós, por muitos de nós, conscientemente, tá? Eu conheço muitas pessoas que eu sei que elas não querem isso para a vida delas, aquilo que a gente falou no início. Elas estão aprisionadas, mas elas não querem isso. São almas de boa índole, são almas que já escolheram um caminho de luz, mas ainda estão presas, ainda precisam de suporte, de amparo, de impulsos de cura, tá? Porque ficaram, né, aprisionadas a pessoas, lugares, instituições, enfim, com tudo isso que a gente falou até agora. Então essas pessoas, para estas pessoas que as hierarquias estão aqui, com mais atenção. Para todas elas estão aqui, mas com mais atenção para todas essas que escolheram purificar, escolheram sair dessa densidade toda, porque todas essas questões que foram colocadas até o presente momento, dessas curas que temos que realizar, todas, sem exceção, todos nós temos pontos a curar. Uns mais de uma coisa, outros mais de outra, uns mais A, outros mais B, outros mais C, não importa, mas todo mundo tem. Não há ser humano aqui na Terra que não tenha
coisas para curar nesse nível, tá? Então, e se nós não curarmos isso, nós somos sim responsáveis pelo sofrimento da Terra. Nós somos responsáveis pelo sofrimento da humanidade, tá? Quem tem acesso a esses conhecimentos, a pessoa que não se melhora, a pessoa que sabe que precisa melhorar, que sabe que aquilo que ela está vivendo não é correto, não é bom, não é justo, não é verdadeiro, mas ela ainda insiste em fazer certas coisas que não são legais, essa pessoa ela está sendo conivente com o sofrimento da Terra, com o sofrimento da humanidade, com o sofrimento das almas nesse mundo, tá? Então, ali, o karma da omissão é grande, tá? E aí nós vamos entender o porquê também, nos próximos tempos, muitas pessoas podem vir vivenciar, podem passar por experiências de lei de ação e de reação, porque quem muito é dado, muito é cobrado. Então, muitas pessoas que estão hoje aptas a fazerem uma cura, elas já receberam impulsos. O eu interno delas, a alma delas, sabe que elas precisam se curar. Mas a personalidade dela aqui, a teimosia, o orgulho, o egoísmo, está impedindo que estas almas acessem a esses impulsos de cura. Então vamos estar atentos porque orgulho, egoísmo, teimosia, tá? Podem levar muitas pessoas à sua ruína. E não culpem Deus por isso não, tá? Não culpem as hierarquias por isso não. Não culpem ninguém, né? Percebam que a escolha que nós fizermos vai recair sobre nós, certo? Muito importante nós termos essa consciência também. Ok, gente? Exatamente. E não fiquem temerosos, né? Não. Com todas estas Não. informações que Não. chegaram pra gente, tá? Por quê? Não. Porque quando a gente toma consciência de algo, nós podemos evitar aquilo que acontece, Claro. tá? Então essa é a grande bênção que a gente tem que observar. Todos esses apontamentos que foram feitos aqui, gente, serve para que a gente possa olhar profundamente e corrigir os próximos passos. Exatamente. Tá? Então, vamos agradecer, né, por todas essas orientações que as hierarquias nos trazem, para que a gente possa corrigir. É que nem eu estava lendo uma publicação numa rede social em que a pessoa falava justamente das profecias. Ela dizia que não era para a gente acreditar nessas profecias, não era para acreditar nessas coisas, porque tudo isso estava vindo para causar medo nas pessoas. Sim, existe uma parcela de situações de profecias ou de adivinhações que são totalmente contrárias ao que uma lei divina ou que um ensinamento divino precisa que a gente saiba, tá? Mas quando é uma profecia, quando é uma orientação, quando é uma instrução que vai fazer a gente observar mais atentamente aquela situação, ela vem para que a gente possa modificar e aquilo não acontece. Não acontece. Tá? Exatamente. Então, tudo isso que a gente falou agora, bem lembrado, não é para nós ficarmos temerosos. Isso aqui é uma instrução, é uma orientação, isso é uma dádiva divina. Exatamente. É uma bênção divina que a gente recebe das hierarquias. Eles não vão nos julgar. Se eu fiz pacto com A, com B, com C, eles vão dizer, não, nós vamos te ajudar, nós vamos ajudar a família, nós vamos ajudar a romper com isso. Sim, eles vão fazer isso, porque como nós falamos anteriormente, né, eles sabem a história da Terra, eles conhecem a história da humanidade, uma humanidade sofrida, uma humanidade escravizada, uma humanidade sacrificada, uma humanidade que passou por injustiças, que passou por desigualdades, que não teve acesso verdadeiro a um desenvolvimento espiritual de luz. Eles sabem disso. Então, as hierarquias não estão aqui para julgar ninguém. Elas estão aqui para nos instruir. Olha, filho,
esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Pronto. Agora, entreguem, orem diariamente, tenham, né, sempre em mente, tenham sempre essa disciplina, esse comprometimento da oração e da meditação, que nada de negativo vai acontecer. Exatamente. Nada de negativo vai acontecer. Vai acontecer, vão ocorrer curas. E nesses momentos de curas podem ter sintomas, que a gente já falou várias vezes, os sintomas de uma cura. Mas repetição de ciclos de dor, de sofrimento, isso não vai acontecer para quem estiver seguro, firme nas suas libertações espirituais. Não vão repetir sofrimentos intensos se nós estivermos num caminho verdadeiro espiritual, tá? Algumas pessoas podem ter, sim, isso a gente não vai negar. Mas, como a gente falou, essas pessoas acabaram também em algum nível omitindo. Mas mesmo essas que vão passar pela lei de ação e reação, elas poderão despertar. Vocês já pararam para pensar nisso? Que muitas pessoas poderão passar por uma dor muito intensa, porque elas não aceitaram as curas. Mas essa dor vai fazê-las despertar. Vocês já pararam para pensar que essa é a única forma? São pessoas tão cristalizadas na matéria, em padrões psíquicos da matéria, que somente mediante um impacto profundo elas podem despertar. O Pai Supremo sabe o que cada filho vai precisar passar neste mundo para acordar e aceitar voltar para o caminho correto, voltar para o seu rebanho, para a sua família espiritual, ok? O Pai Supremo sabe. Então entreguemos ao Pai Supremo, que Ele saberá conduzir de uma maneira muito correta e sábia. E sábia. Como teve um momento, só para compartilhar, né, do quanto o Pai, o nosso Pai, a nossa Mãe divina são sábios, né, que a gente não tem nem que questionar isso, né? Teve em um momento de uma oração, de uma meditação, senti a energia de Maria e houve uma seguinte mensagem: eu sou uma mãe amorosa, mas eu não serei complacente com os erros dos filhos, né? Então, eu entendi o recado, eu entendi que sim, ela é uma mãe amorosa, ela vai estender a mão, mas o filho que cometeu algum deslize, ele vai ter que arcar com alguma consequência pelo próprio ato dele. Não é uma punição. É uma lei de ação e reação. É uma lei de né? ação e de reação. É uma lei de causa e efeito. Tá? Então, ela não será complacente. O que ela quis dizer com isso? Ela não vai impedir que um filho, uma filha passe por uma dificuldade só porque ela é amorosa. Porque ela sabe que essa dificuldade pode ser um grande despertar e vai fazer com que esse filho e essa filha realmente olhe para a luz novamente. Olhe para a vida digna, para a vida honesta, olhe para dentro de si e se reconecte novamente com a fonte divina da luz e da verdade. Ok? Bom, acredito, né, Mariette, que estas foram as considerações aí. Muita gratidão pela atenção de todos. Então, gente, agradecemos a todos que acompanharam, né, esta palestra. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos terapêuticos, nas orientações astrológicas. Nesse domingo aqui tem uma orientação do mês, de semana por semana. Exatamente. Certo, okay? Gente? Agradecemos, então, a todos e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, gente. Obrigada.